dia, ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos no ar com mais uma edição do programa Educação em Debate. O nosso programa é promovido pelo Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, em parceria com a Rádio Fiscar. Nós estamos no ar todas as quartas-feiras, às 11 horas, e com reprise aos sábados, no mesmo horário. O programa de hoje será apresentado por mim, Andréa Moruzzi, docente do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. E hoje nós vamos inaugurar um conjunto de debates que o nosso programa fará nas próximas edições, envolvendo a grande área de arte e educação. Se insere neste grande debate discussões sobre cinema, sobre música, dança, teatro e as formas pelas quais essas expressões humanas vêm sendo trabalhadas na escola. Hoje nós vamos abordar mais especificamente sobre a música e como esta forma de se expressar tão antiga da humanidade tem sido posta como componente curricular. A lei, por exemplo, 11.769, de 2008, vem alterar a LDB de 1996, trazendo a obrigatoriedade do ensino de música, por exemplo, modificando os currículos com a inserção de música na escola. E para fazer mais comentários sobre esse assunto, trazer mais esse debate, nós temos aqui dois convidados, a professora Daniela Dotto, docente do Departamento de Metodologia de Ensino, da UFSCar, e o professor Fernando Galizia, docente do mesmo Departamento de Metodologia de Ensino, e ambos trabalham com educação musical aqui na UFSCar. Bom dia para vocês, bom dia Daniela, bom dia Fernando, muito obrigada pela participação de vocês em nosso programa. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite para estar aqui na rádio hoje, né, que nós façamos um ótimo trabalho juntos. Olá Andréa, olá ouvintes da Rádio Fiscar. Andréa, muito obrigado pelo seu convite. Eu é que agradeço, estou muito contente com a participação de vocês. Bom, Daniela, vamos começar com uma pergunta um pouco provocativa, né? Podemos dizer que existe ensino de música hoje nas escolas brasileiras da educação básica? Vou continuar a pergunta, porque se deriva da mesma, né? Como é que tem se configurado a música como componente curricular nas escolas de educação básica? E mais uma pergunta ligada a essa. Você acha que essa lei, né, de 2008, mencionada anteriormente, modificou as práticas curriculares nas escolas de educação básica? Agradeço a pergunta, André, pois ela é muito relevante. Eu vou aproveitar a oportunidade para realizar alguns esclarecimentos sobre o assunto. Primeiramente, é importante dizer que foi somente a partir do sancionamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, no ano de 1996, que nós percebemos paulatinamente avanços com relação ao ensino de música nas escolas de educação básica no país. Foi com essa lei que a formação dos professores de música passou a ocorrer em cursos de licenciaturas específicos na área de música, e não mais em cursos de educação artística. Aqueles cursos que priorizavam uma formação polivalente em artes e pouco sólida na formação musical dos professores. Esses cursos de educação artística, eles foram extintos. Então, essa LDB também determina que o ensino de música, artes visuais, dança, teatro, deve ocorrer nas escolas por meio da disciplina de arte, que é o componente curricular arte, e não mais por meio da atividade de educação artística, que existiu na escola desde a década de 1970, né? Então, a Lei 11.769 de 2008, que você menciona na sua pergunta, ela já foi extinta, na verdade, né? Ela foi substituída por outra lei, a lei de número 13.278 de 2016, que determina a obrigatoriedade do ensino de música, artes visuais, dança e teatro na formação dos alunos da educação básica através do componente curricular ou da disciplina chamada de arte. Né? A lei não explicita em quais anos escolares o ensino dessas áreas artísticas deve ocorrer. Então, Andréia, isso acaba dando uma margem para que as escolas e os professores definam como irão proceder nessas escolhas do que ensinar, quando ensinar e como ensinar dessas áreas artísticas, incluindo a música, para os seus alunos, né?
Então, você me perguntou se há avanços sobre o ensino de música nas escolas. Eu digo que, na atualidade, existem avanços sim. Apesar de não existir professores de música e não ser desenvolvido o ensino de música de arte em todas as escolas de educação básica do Brasil, isso a gente tem ciência. O que nós percebemos é que o ensino de música acontece em um percentual ainda pequeno das escolas, né? O ensino de música nessas escolas, nas escolas brasileiras, somente ocorrerá se houver duas coisas. Primeiro, a contratação dos professores de música. E segundo, se existir espaço para que esses professores possam construir e desenvolver as suas propostas de ensino para cada escola e ano escolar. Claro que temos a ciência de que isso ocorrerá aos poucos, né? Aos poucos, a realidade, a gente acredita que essa realidade ela vai sendo modificada, eu acredito muito nisso, eu acredito que o Fernando também acredite, e por isso nosso trabalho não pode parar nas universidades, e a UFSCar ela é muito engajada nisso. É relevante sobressair que há muitas universidades, né, que estão formando os professores de música na contemporaneidade, André. No Brasil, para você ter ideia, há cerca de 80 cursos com essa finalidade. Cursos para formar o professor de música, né? No estado de São Paulo, existe 40 cursos em média. Nós, da área de educação musical, esperamos, né, que as secretarias estaduais e municipais de educação e o ensino privado reconheçam, valorizem e contratem os professores de música para um ensino de música de boa qualidade e com frequência, né, para que nas escolas, né, na formação dos alunos durante a educação básica. A gente precisa desse profissional, senão não tem como desenvolver um trabalho bom. A UFSCar, ela tem formado um quantitativo considerável de professores através de cursos presencial e à distância de licenciatura, especificamente na área de música. Isso é muito importante salientar, né? Então, nós aqui no UFSCar estamos dando uma contribuição e, assim, eu posso dizer, assim, ó, conhecendo todo o trabalho feito por toda a equipe de professores e tudo mais de técnicos, é feito com muita competência e engajamento, né? E todos nós, docentes, desenvolvemos, assim, buscamos desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão. Eu gostaria de ressaltar, André, que a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Carlos, ela merece, assim, um destaque, porque ela já tem um grupo pequeno composto por 7 professores de música efetivados atuando nas escolas municipais. Então, eu parabenizo a Prefeitura Municipal de São Carlos pela contratação desses profissionais e por possibilitar, né, que uma parcela dos alunos das escolas tenham acesso ao ensino de música. De São Carlos, pela contratação desses profissionais. Porém, Andréia, como não são todas as escolas que têm aulas dos conteúdos de música no município, nós contamos com a atitude da Prefeitura, né, de São Carlos com relação a mais concursos e a efetivação de professores de música. Fernando, continuando um pouco essa discussão, você considera que há outras legislações que respaldam o ensino ou a prática de música nas escolas? E se você pensa que se essas leis têm tido um impacto relevante, né, nas escolas públicas ou mesmo as particulares? Andréia, como a Daniela disse, até a metade do ano passado nós tivemos leis que trouxeram avanços para a área, mesmo que avanços pequenos, mas ainda assim avanços. Todas as áreas artísticas estavam obrigatoriamente dentro da escola como conteúdos do componente curricular arte. Porém, a partir da segunda metade do ano passado, de 2016, um ato em específico trouxe novos desafios, que foi a medida provisória 746, de 22 de setembro de 2016, também conhecida como a reforma do ensino médio. O que essa lei faz para a área de arte? Ela tira a obrigatoriedade do ensino dessa área de conhecimento para o ensino médio. Então, de repente, por meio de um ato impositivo, que é uma medida provisória, sem diálogo com os profissionais da área e com a sociedade, as artes não seriam mais obrigatoriamente trabalhadas nesse nível de ensino. E qual seria o problema, então, dessa não obrigatoriedade? O problema é o consequente sumiço que isso acarretaria para a área no currículo, pois o que não é obrigatório passa aos poucos a não existir. E a arte, principalmente para a faixa etária dos alunos do ensino médio, é de fundamental importância, porque a arte é uma forma de expressão de uma cultura. E a cultura é o elemento formador mais importante de uma identidade. Então, ao se silenciar a arte na escola, silencia-se, descaracteriza-se uma identidade. Ao não se ensinar a arte para jovens e adolescentes, mata-se a possibilidade deles terem construídas, fortalecidas ou transformadas as suas identidades por si mesmos.
Essa medida provisória teve uma forte reação de resistência dos profissionais da área de música, de arte em geral e também da sociedade, de modo que a lei que essa medida provisória gerou, que é a Lei número 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, ela já inclui novamente o ensino de arte das 4 linguagens artísticas para todos os níveis de ensino. Uhum. Foi uma vitória nossa, eu considero. Agora as discussões estão voltadas para a construção da Base Nacional Curricular Comum, Uhum. que deverá fixar o que, o quanto e o como a área de arte, e aí inclui-se a música, claro, deve ser trabalhada nas escolas. Daniela, você tem trabalhado um pouco com a visão de professores sobre o ensino de música, né? Com as narrativas de professores e o modo como essas narrativas informam sobre a visão dos docentes de música. Você pode contar um pouco sobre essas suas pesquisas, quais são os resultados já encontrados, e também, se você puder nos dizer como é que essas pesquisas vêm contribuindo para pensar a formação do docente de música, especialmente no curso da UFSCar que você leciona, também seria interessante. Uhum. Bom, André, as pesquisas que tenho desenvolvido tratam das práticas dos professores de música nas escolas, ou seja, do ensino de música realizado por esses profissionais, e também as pesquisas tratam do desenvolvimento profissional dos professores de música como profissionais da educação. O que isso significa, André? Que eu estudo os professores considerando o seu local de trabalho, aquilo que eles ensinam, o que é exigido em seus trabalhos, como eles se sentem, quais as facilidades, as suas dificuldades para ensinar música, o que eles dominam em termos de conhecimentos para ensinar, o que eles pensam sobre educação e sobre o ensino de música, entre tantas outras coisas. Nesse contexto, encontro professores em início de carreira e outros que já estão lá atuando há um tempo maior, né? Um tempo de atuação profissional um pouquinho maior. Já realizei pesquisas com professores das diferentes regiões do Brasil e os resultados apontam que existe um sucateamento das escolas, uma luta também constante desses professores de música pela valorização do seu trabalho pelos alunos e por toda a comunidade escolar. Outro resultado é que nem sempre as escolas têm condições ideais de trabalho para os professores, incluindo os professores de música, né, carecendo de espaço físico, materiais didáticos básicos, instrumentos musicais e tantas outras coisas. Isso acaba impactando negativamente o ensino de música, né? Uhum. Ainda eu constatei que o professor de música trabalha muito sozinho, por ser geralmente o único profissional da área atuante nos espaços escolares. Logo, ele desenvolve um trabalho muito árduo, porque muitas vezes ele não tem com quem dialogar, construir e desenvolver projetos de ensino ou atender totalmente a necessidade formativa dos alunos e os interesses, os próprios interesses das escolas, né? Uhum. Então, essas pesquisas na área de educação musical, elas dialogam com autores da área de educação e se baseiam, por exemplo, assim, no conceito de conhecimento para o ensino, de Schumann, no conceito de desenvolvimento profissional docente, defendido por Christopher Day, José Pacheco, Maria Flores, Marcelo Garcia, entre outros autores, e no entendimento do tempo de carreira com base nas ideias de Tardif, né? Mas aí a questão é, por que pesquisas desse teor são importantes, né? Porque somente conhecendo a realidade educacional, o que fazem, o que pensam, por que pensam de uma forma ou outra os professores de música, é que podemos preparar melhor os futuros professores nas universidades ao ingresso, enfrentamento e permanência na profissão, né? Então, tendo em vista todas as dificuldades que passam os docentes em suas atuações profissionais nas escolas, entendo que se torna essencial que a formação dos professores na licenciatura em música seja feita cada vez mais próxima da realidade educacional e dos professores da educação já atuantes, né? Eu também defendo que ocorram mais propostas de formação continuada dos professores de música, né? É na formação continuada que eles poderão ter acesso a novos conhecimentos teóricos, podem desenvolver um olhar mais crítico sobre sua própria prática de ensino, por exemplo, podem ter contato com outros colegas da área, podem realizar com esses colegas trocas de informações e de ideias para ensinar, entre outras coisas. O meu trabalho na UFSCar, ele é voltado para a relação da universidade com as escolas de educação básica, tá? É um trabalho forte nisso.
Porque além de eu coordenar e ser professora das disciplinas de estágio, eu acabo me dedicando muito à formação continuada dos professores de música que trabalham nas escolas, tá? É uma linha que eu tenho trabalhado bastante. Então, para o ano de 2018, eu efetuarei 2 projetos que abarcarão atividades de ensino, pesquisa e extensão. Um deles envolverá os estagiários da UFSCar, e um outro será feito com os professores de música da Rede Municipal de Educação aqui da nossa cidade, tá? Vai ser um trabalho muito importante e uma novidade em termos teórico-metodológicos na área da educação musical no Brasil, porque a UFSCar, ela tem essa marca da inovação e nós da área acreditamos assim que temos que sempre estar buscando novidades, tentar inovar na nossa prática e trazendo resultados cada vez mais importantes que revelem essa realidade da atuação do professor de música nas escolas. Então, nesse sentido, as narrativas dos estagiários, as narrativas dos professores de música ganharão destaque, que é isso que a gente quer, assim como o uso de novas tecnologias de comunicação e informação no processo de desenvolvimento desses projetos, já que a nossa universidade, ela é conhecida por essa questão tecnológica e nós, do curso de música, estamos bastante tempo trabalhando com isso, né? Então, é importante falar dessa questão. Muito interessante. Fernando, eu queria também saber um pouco sobre as suas pesquisas. Você vem fazendo algumas discussões sobre o ensino de música, problematizando, por exemplo, a indústria de massa e a produção musical derivada dessa indústria, né? E também a música produzida em contextos tecnológicos. Você poderia explicar um pouquinho aos ouvintes o que essas problemáticas refletem no ensino de música nas escolas? Andréia, a questão de qual música deve ser ensinada é uma coisa que eu tenho refletido já há algum tempo. A primeira ideia que é importante ter em mente é que não existe um ensino de música no singular, mas sim de músicas no plural. Dentro desse entendimento, a gente pode perguntar: que música se ensina nas escolas? Fazendo uma metáfora grosseira, é como a área de ensino de música fosse a área de ensino de línguas estrangeiras. Qual língua se ensina? Francês é tão diferente de alemão quanto um funk é diferente de um samba, mesmo ambas sendo música. Então, em meus estudos, eu percebi que as músicas que os alunos vivenciam em seu dia a dia, seja ouvindo ou tocando instrumentos, cantando ou criando, elas não são levadas em consideração pelos professores em sala de aula. E me parece que há 2 características nessa música que os alunos vivenciam fora da escola que fazem com que os professores não as levem em consideração, que é o fato de pertencer, em sua maioria, à indústria cultural, às tecnologias de massa, e daí, por conta disso, elas não terem valor artístico para esses professores, e serem produzidas e distribuídas digitalmente, o que exigiria o conhecimento sobre novas tecnologias por parte dos professores. Sim. Então, em relação à primeira característica, os professores eles não consideram essas músicas que os alunos vivenciam como obras de arte, ou música séria, ou ainda uma música moralmente aceitável para o ambiente escolar. E aí essas músicas, como eu disse, então, elas são afastadas da prática pedagógica de sala de aula. Só que eu acho o seguinte, considerar que todas as músicas vivenciadas pelos alunos obedecem essa lógica seria uma generalização falsa, entende? O cerne da questão pode estar em um erro bastante frequente que eu acho que alguns educadores musicais fazem, que é confundir músicas criadas em torno das premissas da indústria cultural, o que acontece, com estilos musicais específicos. Então, nesse sentido, todo funk seria pertencente à indústria cultural, todo rap, enfim. Eu acho que não, eu acho que todos os estilos que os nossos alunos vivenciam no seu dia a dia, eles poderiam estar em sala de aula, para se trabalhar conteúdos técnico-musicais, ou senso crítico, ou mesmo como elemento motivador. E se isso acontecesse, eu imagino que o ensino de música nas escolas passaria a ter um sentido concreto na vida dos alunos, aproximando-se do seu cotidiano. Mesmo que essas músicas façam parte da indústria cultural, eu não acho que esse fato justifique o seu afastamento da sala de aula. Porque, pertencendo à indústria cultural, essas músicas ainda poderiam ser utilizadas como elemento pedagógico de motivação, ou como exemplo da própria indústria cultural, se esse for um assunto trabalhado em sala de aula. Eu acho que, de qualquer forma, caso se pretenda criar um senso crítico e posturas criativas nos alunos, ignorar esse enorme conteúdo musical tão familiar a eles não teria muito sentido pedagógico, entende? Em relação às novas tecnologias que estão tão presentes na vida dos alunos, graças aos avanços tecnológicos, hoje em dia nunca se consumiu tanta música quanto no momento histórico em que a gente está. Além de permitir esse consumo, esses mesmos avanços tecnológicos também permitem que se produza muita música.
E como se não bastasse tudo isso, essas músicas executadas e gravadas pelos alunos por meios digitais também são distribuídas digitalmente por meio da internet. Então, hoje as crianças, elas possuem uma vivência em música que vai além do papel de ouvinte, intérprete ou mesmo compositor, criador. Os alunos hoje, eles exercem atividades similares a de produtores musicais, técnicos de som, distribuidores comerciais, já que eles podem, além de criar e executar a música, também gravar e distribuir suas próprias músicas pela internet, sem custo quase algum. Então, analisando-se o trabalho de músicos profissionais hoje, por exemplo, são pouquíssimos os que não se utilizam de tecnologia e meio digital para desempenhar suas funções. E como se não bastasse isso, os músicos profissionais hoje, eles também acumulam outras funções relacionadas à música. Então eu pergunto, se fazer música hoje é assim, e se é assim que as crianças vivenciam a música hoje, talvez a área de educação musical e o ensino de música nas escolas também devesse levar essa nova realidade em consideração, entende? Sim. Eu queria fazer uma última pergunta aos dois para chegar aqui mais ou menos ao final do programa. Nós já estamos com 20 minutos, então temos mais alguns minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, né? Fernando acabou comentando um pouquinho sobre a base, né? E a Daniela também tem trabalhado um pouco com a ideia de competências, que também aparece na própria base, né? Não sei se com a mesma semelhança. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que vocês têm analisado a Base Nacional Curricular Comum em relação à proposta de música, né? Vocês têm encontrado propostas interessantes, elas vêm se assemelhando um pouco com as pesquisas da área. Vocês pensam que a proposta ela enrijece ou amplia a formação musical dos alunos da educação básica? Bom, Andréia, sobre a Base Nacional Comum Curricular, eu entendo que o documento, como está posto, não apresenta evolução com relação aos documentos governamentais que vigoraram anteriormente. Esse é meu posicionamento. O que propõe para o ensino de música é muito vago, ainda é genérico e não apresenta qualquer evolução significativa, né, na minha visão. Eu acho que essa base, ela sinaliza novamente que muitos tipos de trabalho podem ser feitos pelos professores de música na escola, né, haja vista sua amplitude, né, e o fato de que o documento, ele não é um documento limitador, mas é um documento guia mínimo das propostas de ensino de música para a educação básica, né. Com relação às competências, essas competências das áreas artísticas, elas são dispostas de um modo também genérico. E abre espaço para que o professor que atuará na disciplina de arte, o professor de música, possa definir o que melhor entende com relação às necessidades formativas musicais dos alunos, não limitando as escolhas desse profissional. Por ser um documento guia, a Base Nacional Comum Curricular, por si só, não garante que haja nas escolas o ensino de música bom e com continuidade. Isso dependerá, entre tantas outras coisas, dos profissionais que estiverem nas escolas e que definirão o que será e como será feito em sala de aula para os estudantes. Por isso, friso, né, a necessidade urgente, mais uma vez, da contratação de professores de música para atuar no ensino de arte e de música nas escolas. Eu acho que, além disso que a Dani falou, a discussão em torno da criação da base, ela não está sendo uma discussão de fato, sabe? O que a gente tem percebido é que determinados grupos, eles se apoderaram do processo. E esses grupos, eles possuem uma concepção economicista de educação, sabe? Onde a escola deve servir apenas para a preparação adequada de recursos humanos, para o crescimento econômico e tecnológico da sociedade. E aí, dentro dessa lógica, a área de arte, incluindo a área de música, claro, ela perde espaço e importância. Porque não é necessariamente uma área rentável, a área de arte. Mas isso, como eu já disse, não quer dizer que ela não tenha uma enorme importância para estar dentro da escola. E eu acho também que a escola deveria servir para muito mais, além da mera preparação para o mercado de trabalho. Incluir também a ideia de desvelar ideologias presentes na realidade, criar consciência crítica nos alunos, buscar fortalecer suas identidades, valorizar as diferenças. Então, além de tudo isso que a Dani apontou, eu acho também que a criação da base, como está ocorrendo no momento, não está sendo muito interessante. Bom, caros ouvintes, infelizmente, nosso programa está sendo muito curto, nós chegamos ao fim. Queria ter a oportunidade de conversar mais com a Daniela, com o Fernando, talvez no próximo programa, fazer a segunda edição, né? Legal. Vamos tentar. Então, eu deixo aberto aqui para vocês se despedirem, colocarem mais alguma coisa. Temos ainda mais
alguns minutinhos. Se vocês quiserem trazer algumas ideias, informações, sites, projetos, canal de comunicação com vocês, pessoas que querem conhecer mais sobre o trabalho de vocês. Então, André, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de poder falar aqui um pouco da área da educação musical e do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui no UFSCar, né? É sempre muito bom estar aqui. Fico muito feliz com o convite de poder falar um pouco sobre essas questões. E aí eu vou me colocar sempre à disposição da rádio, né, para tratar dos assuntos da minha área, sempre que desejarem. E quem quiser entrar em contato comigo, né, meu e-mail é danieladoto@gmail.com. E agradeço os ouvintes. Um abraço a todos. Eu vou aproveitar a oportunidade, então, para dizer que, além desses assuntos todos que a gente conversou aqui, eu também trabalho na intersecção entre educação musical e pedagogia universitária, pesquisando ensino superior de música, e agora no mês de agosto não, imagina, no mês de outubro, Já foi. já era. O meu grupo de estudos vai começar encontros mensais para estudar pedagogia universitária, como campo epistemológico, o ensino superior de música, essas questões. Se por um acaso alguém tiver interesse, só escrever um e-mail para mim, Fernando Galizia, meu nome, @ufscar.br. Pode entrar em contato, ficam todos convidados aí, todos que tiverem interesse sobre o tema. Aproveito para agradecer demais seu convite, Andréia, oportunidade e o espaço para a gente debater e expor um pouquinho do nosso trabalho e da realidade do ensino de música nas escolas. Parabéns a você aí e a toda a equipe do programa e da Rádio UFSCar pela iniciativa. Com certeza. Como se chama seu programa, seu grupo de pesquisa? Chama ESMUS, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Superior de Música. Daniela quer comentar sobre algum grupo para entrar em contato? Sim, eu tô com um grupo de estudos e pesquisa em educação musical. Uhum. E esse ano eu acabei de voltar de um pós-doutorado, então a coisa tá um pouquinho parada. Então eu tô com esses dois projetos, estou retomando. Então a partir do ano que vem a gente vai retomar com tudo, os projetos e o grupo. Então é isso, mas depois a gente pode falar mais sobre isso num outro programa, tá? Que é muito longo o assunto. Olha, a gente vai se despedir pedindo desculpa para vocês, porque dá vontade de ficar conversando, né? Nós vamos ter que ter um programa para o Fernando e um programa para a Daniela numa próxima edição, porque o nosso tempo aqui é bastante corrido, mas eu tenho certeza que os ouvintes se interessaram, vão mandar mais sugestões, mais dicas e vão tentar se comunicar com vocês também de alguma maneira. Legal. Então, me despeço de vocês também, ouvintes, lembrando que vocês podem enviar sugestões ou comentários no Facebook do programa Educação em Debate e que nós vamos ao ar todas as quartas-feiras às 11 horas, com reprise aos sábados no mesmo horário. Nós vamos ficando por aqui, um abraço, muito obrigada pela audiência e até a próxima semana.